Comunico também que a solicitação feita pelo conselheiro Marco Aurélio sobre a criação da comissão permanente está em análise para posteriormente ser avaliado. Nós tomamos essa medida para que o novo pró-reitor tenha todos os dados relativos a esse encaminhamento e que possa pautar, então, oportunamente. Por favor, conselheiro Alexandre. Bom dia, professor Estevão, professor Erivaldo. Bom dia aos membros do colegiado e a todos que nos assistem pela TV Unesp. Professor, eu gostaria novamente aqui de fazer um pedido a esta reitoria. A gente vê que os números financeiros estão melhorando através da arrecadação do ICMS. A gente gostaria de pedir que a reitoria voltasse a sentar com o Sintunesp para a gente dar continuidade ao processo de equiparação salarial com a USP. Então, fica o pedido aqui para remarcar essa data, para que a gente possa voltar a discutir esse assunto que tem que ser continuado, para assim atender a nossa solicitação de equiparação. Obrigado. Ok. Conselheiro Marco Aurélio. Bom dia, professor Estevão, professor Erivaldo, bom dia a todas e todos. Tinha dois questionamentos acerca do mesmo assunto, né, que se enquadra no âmbito do assunto geral, distorções da carreira. Só para a gente, acho que é bom, a comunidade que nos assiste, rememorar até os passos que nos levaram a chegar até esse momento, né. Esse assunto, né, depois de muita cobrança da comunidade, da nossa representação, entrou no CAD em novembro, né, foi pautado aqui no CAD. E naquele momento nós detectamos, né, nossa representação, dois problemas. Um era a questão das funções que não estavam sendo contempladas e outro era das funções que estavam sendo contempladas, a não consideração das carreiras na hora de fazer o reenquadramento. Então, naquele momento, a gente pediu uma retirada de pauta para conversar com a comunidade. Isso, inclusive, gerou uma certa estreia na comunidade, que muitas pessoas não entenderam o pedido de retirada de pauta, mas, posteriormente, com as assembleias que fizemos no mês de dezembro, no decorrer do mês de novembro, foi entendido. Então, nós viemos em dezembro, quando o assunto retornou ao CAD, com duas propostas. Uma, pedindo a criação de uma comissão, para que a gente pudesse contribuir, com outras pessoas também pudessem contribuir na análise desses pedidos que não foram contemplados e dos novos pedidos também que estão chegando. A gente sabe que tem mais funções pedindo. E, naquele momento, estava pautada a minuta da readequação. Nós pedimos a alteração da minuta para que fosse contemplada a carreira. Então, dessa parte da não contemplação da carreira, o que foi nos dito no momento, naquela reunião, foi que não poderíamos fazer alteração porque estavam sem o estudo do impacto, né? Então, nosso entender é que já deveria ter vindo naquele momento já, né? Porque, como eu disse, naquele momento, as pessoas se sentiram desrespeitadas, né? As pessoas dessas funções que estavam sendo reenquadradas. E continuam assim ainda. Agora, com a readequação, com o reenquadramento, as pessoas perceberam isso, né? Na hora de... As pessoas com mais tempo de casa viram a sua carreira não ser levada consigo. Então, nós pedimos celeridade para que no próxima reunião do CAD viesse o estudo, né? Isso nós cobramos em fevereiro. E a resposta do professor Estevão que estava na Propeg. Ontem, na reunião nossa pré-CAD com a Comissão de Orçamento, eu fiz o questionamento se isso viria para a Comissão de Orçamento. E aí, até agradeço a assessora a Renata Fragiacomo, trouxe a resposta de que agora está na Jota. Mas veja, a gente já queria ter conseguido debater isso em dezembro, pedimos para vir em fevereiro, agora está em março, agora está na Jota. Querendo ou não, fica um sentimento para a comunidade que, bom, isso vai sendo sempre postergado, né? É um assunto urgente, né? E aí está na Jota, quando que volta da Jota, né? Essa é a questão. Então a gente não consegue hoje, de novo, conseguir aprovar essa carreira das pessoas
porque não recebemos o estudo do impacto. Então, eu gostaria de pedir até inclusive para o próximo pró-reitor, que já estará nessa, e para o professor Estevão também, que ainda tem alguns dias na Propeg, que peça urgência na AJ, para que na próxima reunião, enfim, a gente consiga debater esse assunto, ou se tiver que vir para a comissão de orçamento, venha com antecedência também para a gente chegar na próxima reunião do CAD com essa questão. E segundo, a questão da comissão, nós também na reunião passada, e na fala do conselheiro Alexandre, nós pedimos a criação da comissão para estudar esses outros pedidos que não foram contemplados e os que vão chegar. Na reunião, o professor Erivaldo disse que era melhor ter a fundamentação que fosse enviada com antecedência, então ficaria melhor, até na fala do professor Estevão, que ficaria melhor para essa reunião a gente tratar do assunto. Então nós reunimos em conjunto, eu e o Alexandre, fizemos e com a ajuda de demais colegas, fizemos esse pedido. Eu até gostaria, pedir licença, e não é tão longo, de fazer a leitura dessa requisição, até para ficar explícito para a comunidade e para também os demais conselheiras e conselheiros. Então, eu vou ler o pedido aqui, tentar ler de forma bastante rápida. Assunto: solicitação da criação de comissão para estudo da revisão do plano de carreira e sistema retribuitório da Unesp. Em conformidade com a resolução Unesp número 32, datada de 28 de julho de 2011, que trata do plano de carreira e sistema retribuitório para os servidores técnicos e administrativos dessa instituição, solicitamos a criação de uma comissão especial composta por representantes dos servidores, sindicato, gestores e especialistas em recursos humanos, com o objetivo de estudar e propor ajuste no referido plano, sendo responsável por revisar os cargos existentes, considerando as atribuições específicas de cada função. Justificativa. Considerando que desde o ano de 2012 existe grande demanda de pedidos por parte da comunidade da Unesp de revisão para reenquadramento de várias funções técnicas e administrativas, o que demonstra a insatisfação de servidores com as atuais distorções, considerando ainda o que escreveu a assessoria jurídica da Unesp no parecer 273 de 2023, abre aspas, relativamente aos demais pleitos e situações ventiladas pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas em seu estudo para enquadramento de funções, é certo que eventual proposta de alteração da Lei Complementar número 1076 de 2008 deve estar atrelada, necessariamente, à revisão do plano de carreira e sistema retribuitório para os servidores técnicos e administrativos da Unesp. Fecha aspas. Acreditamos que se faz necessário e urgente a criação da comissão. Objetivo: a comissão deve analisar as demandas atuais da comunidade acadêmica e da instituição, à luz da Lei Complementar 1076 de 2008, identificar lacunas ou sobreposições nos cargos, podendo ainda induzir a discussão de alteração da lei em caso de necessidade. Isso garantirá que os cargos estejam alinhados com as necessidades reais da Unesp. O escopo de trabalho: a comissão teria como responsabilidades: análise detalhada, realizar uma análise minuciosa do plano vigente, considerando aspectos como os níveis salariais, progressão na carreira, benefícios e vantagens pecuniárias. Revisão de cargos e atribuições. Realizar uma revisão detalhada dos cargos existentes, considerando as atribuições específicas de cada função. Isso garantirá que os cargos estejam alinhados com as necessidades atuais da instituição e com as competências exigidas. Comparação com boas práticas. Comparar o plano atual com boas práticas adotadas em outras instituições de ensino superior, visando identificar oportunidades de melhoria. Propor propostas de alteração, propor ajustes, quando necessário, com base nas análises realizadas. Isso pode incluir revisão de cargos, critérios de promoção, entre outros. Equidade salarial. Analisar a equidade salarial entre os diferentes cargos e níveis hierárquicos. Garantir que os vencimentos sejam justos e proporcionais às responsabilidades e complexidade das funções. Transparência e participação. Manter a comunidade universitária informada sobre o processo de revisão. Essas propostas visam aprimorar a estrutura de cargos e salários da Unesp, garantindo a valorização dos servidores e a eficiência na gestão de recursos humanos. É importante envolver os servidores, sindicatos e demais partes interessadas nesse processo de revisão e ajustes. Portanto, sugerimos a seguinte composição para a comissão: 2 servidores técnico-administrativos indicados pelo CAD, 2 servidores técnico-administrativos indicados pelo Sintunesp, 2 servidores docentes indicados pelo CAD e 2 assessores indicados pela CGP. Então, foi esse pedido que nós fizemos e pedimos para impedir na inclusão de pauta dessa reunião. E eu gostaria de insistir ainda nesse pedido, porque é uma comissão que vai ter que tem o intuito de pegar todos esses pedidos, né, são muitos, tem que fazer uma análise que vai demorar um tempo, e depois isso vai ser apresentado aqui no CAD. Então, realmente, eu gostaria de insistir
impedir que a gente pudesse pautar e criar essa comissão já nessa reunião. Obrigado. Muito obrigado, conselheiro. Com relação à sua primeira colocação, nós ficamos aí no impasse de mandar para a Comissão de Orçamento, que seria um encaminhamento administrativo, sem ter um parecer, uma apreciação da assessoria jurídica. Nós entendemos que, tendo a manifestação da assessoria jurídica, seria só questão de avançar, né, na questão administrativa. Então, por isso que a gente deu esse encaminhamento, inclusive eu peço desculpas, nós passamos aí algumas semanas numa correria com o problema da licitação do prédio, e eu conversei com a Kátia, eu que até concordei com esse encaminhamento, e na verdade ontem na reunião deu um branco, eu não lembrei que eu tinha combinado isso com a Kátia, então vocês me desculpem. Agora, com relação ao segundo encaminhamento, que é para ser pautado hoje, a criação dessa comissão permanente, e eu agradeço a sua atenção da leitura, dá para perceber que é um assunto bastante complexo, né? Então, nós entendemos que abrir uma discussão sem ter um respaldo, sem uma análise técnica e jurídica ser necessário, eu acho que prejudicaria o andamento. Então, em razão disso, até pela brevidade de tempo que nós tivemos, nós recebemos esse ofício, se não me engano, na quinta-feira passada. Foi na quinta? Foi dia 8 de março. Hein? Dia 8 de março que nós enviamos. Então, nós remetemos para uma análise técnica da CGP, e se a CGP entender que precisa de uma análise jurídica, vai passar também pela Jota, e na próxima reunião do CAD, se isso tudo tiver vencido, ele vai ser pautado. Tá? Obrigado. Obrigado. Gostaria, sim, desse compromisso mesmo, de que venha mesmo na próxima reunião, esses dois assuntos, né? Porque, dada a urgência dos temas, né? Obrigado. Vou pedir